Hoje você vai aprender a utilizar de forma profissional as funções mais importantes para um programador JavaScript. Vamos lá? Opa, aqui é o José Fortes. Está começando mais um episódio da série Mão na Massa. E Mão na Massa é um quadro aqui do Seja Dev, onde te explico algum tema super importante aqui da programação de forma totalmente prática. E esse quadro existe justamente porque programação é uma matéria, é um tema muito mão na massa, é muito prático. Então, por isso, toda semana eu tô aqui te ensinando alguma coisa da programação de forma bem prática, para te ajudar a começar a sua carreira sólida na programação. Eu sei que tem muita gente aqui que me assiste que quer começar uma carreira na programação, que quer trabalhar profissionalmente com isso como programador. Então, se você tem essa ideia, se você pretende ou já está se preparando para entrar no mercado de trabalho, para começar uma carreira sólida na programação, para trabalhar profissionalmente com programação, te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações aqui do canal também e a me seguir em todas as outras redes sociais. Eu estou no Instagram, estou no Facebook, estou no YouTube e é super importante que você vá lá e me siga porque eu tenho conteúdo novo, eu sempre trago conteúdo novo para vocês todas as semanas, pelo menos 2 vídeos bem grandes e com muito assunto, com muitos temas importantes para vocês entrarem no mercado da programação toda semana. Então, pelo menos 2 vezes por semana, você vai ter conteúdos novos, exclusivos aqui dentro do canal Seja Dev. Então, vai te ajudar muito aí a começar a sua carreira, por isso te convido a se inscrever. Aproveita também para deixar seu like aqui nesse vídeo, porque isso vai fazer o YouTube entender que você quer assistir conteúdos aí de programação, que você se interessa por esse tipo de assunto e vai te recomendar outros vídeos relacionados a isso, vai te recomendar também os vídeos aqui do canal Seja Dev, que vão, consequentemente, te ajudar a entrar no mercado de trabalho da programação. Então, aproveita, deixa seu like, me segue, ativa o sininho e me procure em todas as outras redes sociais para você ficar por dentro das novidades e também de todos os conteúdos novos, beleza? Bom, o objetivo aqui do vídeo de hoje é um objetivo muito importante, tá? Esse é um dos vídeos mais importantes aqui quando a gente fala de JavaScript, porque a gente vai falar sobre especificamente 4 funções. Eu vou mostrar algumas outras coisas também para vocês, como chamadas de funções, como detalhes aqui super importantes do JavaScript, mas basicamente o vídeo de hoje eu vou te ensinar as funções que a gente mais utiliza aqui dentro do JavaScript, principalmente para manipulação de dados. Então eu vou te mostrar um pouco mais sobre o map, sobre o filter, sobre o reduce, sobre o find e também vou te mostrar sobre funções assíncronas e como você pode fazer para buscar dados em outras funções aqui dentro do JavaScript. Então tem muito conteúdo para a gente conversar aqui hoje e eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí na sua carreira, na sua trajetória dentro do JavaScript, aprender essas funções. E assim, antes da gente ir para a mão na massa, eu quero te explicar um pouco do porquê que você deveria aprender JavaScript. Pode ser que você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo e não tenha começado ainda no JavaScript. Pode ser que você já tenha começado, inclusive deixe nos comentários aqui. Você está começando agora no JavaScript ou você já estuda há um tempo, já sabe a importância do JavaScript e quer apenas aperfeiçoar esse conhecimento que você já tem? Deixa aqui embaixo nos comentários. Basicamente assim, o JavaScript é uma tecnologia muito utilizada, é a tecnologia mais utilizada do mundo, tá? Mas assim, e principalmente na parte web. Ela é a tecnologia mais utilizada no mundo e também, consequentemente, né, é a tecnologia mais utilizada na parte web, que é onde o JavaScript foi criado, né? Hoje em dia, você pode utilizar o JavaScript para muita coisa no seu dia a dia, e por isso que ela é tão versátil, por isso que ela é tão utilizada. Você pode utilizar o JavaScript, por exemplo, para além de construir sites, você pode construir aplicativos, pode construir sistemas de computador, softwares de computador, executáveis. Então, tem uma ampla gama aí de recursos que você pode fazer utilizando o JavaScript. Esse é um dos motivos que você deveria aprender JavaScript para você entrar no mercado de trabalho da programação. Existem centenas de outros motivos, eu já falei isso mais especificamente sobre esses motivos em outros vídeos aqui do canal Seja Dev. Então, se você se interessa por esse conteúdo, se você quer saber o motivo de você seguir ou não para a área aqui do JavaScript, te recomendo fortemente que procure pelos vídeos aqui no canal ou manda aqui nos comentários que eu tento te ajudar a encontrar esses vídeos, beleza? Mas assim, o fato é, o JavaScript é uma tecnologia muito utilizada, então você aprender JavaScript vai automaticamente abrir muitas portas no mercado para você. É claro que você precisa aprender de forma bem íntegra, né? Você precisa aprender realmente todos os detalhes do JavaScript, não basta você só aprender superficialmente, como muita gente faz, e
parte desse aprendizado envolve justamente você aprender essas funções que eu vou te mostrar aqui hoje. Essas 4 funções são muito utilizadas. Eu tenho praticamente assim, eu tenho certeza que 99,9% dos projetos utilizam essas funções. Esse é o tamanho aí da complexidade dessas funções, sabe? Porque assim, praticamente todo projeto que você for construir usando JavaScript, você vai precisar pelo menos de uma dessas 4 funções que eu vou te mostrar aqui. E olha, elas são bem semelhantes, isso tem um lado positivo e negativo, né? Porque se as funções são semelhantes, isso significa que é mais fácil de você entender. A partir do momento que você entende uma, você vai consequentemente entender todas elas. Porém, o que acontece, que eu vejo acontecendo aqui com meus alunos e também com as pessoas que acompanham aqui o canal, é que quando você começa a entender mais sobre essas funções, você acaba se confundindo um pouco. Por quê? Porque as funções são muito parecidas. Então você se confunde sobre o uso de cada uma das funções, sobre aonde você vai usar cada uma das funções que eu vou te mostrar aqui. Então, a ideia do vídeo de hoje é te mostrar do zero como que usa essas funções, por que você usa essas funções, em qual nível aqui do código que você vai usar essas funções, quais situações vai acontecer que você usar essas funções. É claro que na programação a gente tem infinitas situações, né? Mas assim, tem situações que é praticamente certeza do que você vai usar, que já é melhor de você utilizar, e essas funções estão dentro disso. Então eu vou te mostrar na prática como que usa as funções e quais situações você deveria usar essas funções aqui. Então assim, outra pergunta que vocês podem me fazer aqui antes de a gente começar: por que eu vou aprender essas funções específicas? Porque você vai estar me falando que você está gravando vídeo específico sobre essas funções. E o fato é que todas as funções, o map, o filter, o reduce e o find, são funções para você manipular dados. Ou seja, aqui na verdade, no computador, na internet, na tecnologia no geral, na maioria das coisas que a gente faz, tudo envolve manipulação de dados. Por exemplo, você está assistindo um vídeo aqui no YouTube. Quando você vem, ou no Instagram, no Facebook, não sei onde você está assistindo, né? Que a gente geralmente posta aqui esse vídeo em todas as redes. Mas assim, você está assistindo o vídeo e você resolve, por exemplo, clicar em se inscrever no canal. Quando você clicou em se inscrever, para você foi só um clique, né? Porém, lá para o servidor, lá para o YouTube, lá para o Facebook, para o Instagram, o que está acontecendo é que você está basicamente mostrando para ele que você quer receber conteúdos daquele canal, por exemplo. Então vai haver uma manipulação de dados, vai precisar ali de manipular alguns dados lá dentro dos servidores para conseguir de fato salvar essa ação que você fez, que foi a ação justamente de você clicar aqui em se inscrever no canal. E isso acontece em praticamente todas as outras coisas aqui, né? Praticamente tudo que a gente tem aqui dentro da programação envolve manipulação de dados. Essa é, inclusive, uma peça-chave assim, para você entrar no mercado. Você precisa, de fato, aprender a manipular esses dados da forma mais correta e profissional possível. E parte dessa manipulação de dados, ou grande parte dessa manipulação de dados, envolve justamente essas funções que eu vou te mostrar aqui. Principalmente para quem quer trabalhar como front-end. Na verdade, os dois também envolvem nos dois casos, né? Mas no back-end, muitas das vezes, ou seja, no servidor, back-end é servidor, né? Muitas das vezes lá no servidor, você vai utilizar também um banco de dados para fazer essa manipulação de dados. Agora, no front-end, o que geralmente acontece é você receber um dado cru e você transformar aquilo em uma interface, transformar aquilo em uma tela. E quando isso acontece, você, na grande maioria das vezes, vai utilizar essas funções que eu vou te mostrar aqui para fazer isso acontecer, para fazer o usuário conseguir de fato enxergar esses dados. Então, a importância de você aprender essas funções está justamente nisso, porque assim, você aprender essas funções vai te destravar para um cenário muito interessante. Você vai começar a conseguir construir telas mais fáceis. Quando você chegar lá na frente, não sei qual é o seu nível agora, né? Pode ser que você já esteja estudando aí React, Angular, Vue, essas tecnologias mais modernas, mas pode ser que você esteja ainda no início. E se você estiver no início, quando você chegar lá no React, no Angular, no Vue, nessas ferramentas mais modernas, quando você chegar lá, se você já souber essas funções e o uso prático delas da forma que eu vou te mostrar aqui, vai facilitar muito a sua vida. Você vai conseguir evoluir muito mais rápido nessas ferramentas, justamente porque essas tecnologias, essas funções que eu vou te mostrar aqui, são funções de base. Elas servem para muita coisa, por isso é muito importante que você aprenda essas funções. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo de hoje. Um outro ponto muito importante, que é legal aqui eu te avisar também antes da gente começar, é que essas funções, essa questão de manipulação de dados, ela cai em praticamente todo o processo seletivo. Porque, assim, basicamente toda empresa precisa disso. É o tipo de coisa que, assim, é chave mesmo. Toda empresa vai precisar de alguém que trabalhe com manipulação de dados. Todo o sistema envolve manipulação de dados. Então, você aprender a utilizar essas funções para manipular dados da forma que eu vou te mostrar aqui, vai te colocar também vários níveis acima na hora que você for começar os processos seletivos. Então, é super importante que você aprenda essas funções e é por isso que a gente está fazendo aqui nesse vídeo sobre essas funções especificamente. Não é sobre outras funções, sim sobre essas específicas,
porque essas são funções-chave para você evoluir no JavaScript e evoluir também como programador ou programadora profissional, beleza? Então, dito tudo isso, dito aqui essa introdução para você entender o porquê que a gente está fazendo isso, eu sempre gosto de explicar os porquês das coisas, né? Eu poderia simplesmente começar o vídeo aqui já colocando manipulação de dados aqui na sua tela e tal, você ia aprender ele mais ou menos e ficaria por isso mesmo, né? Mas eu quero te mostrar o porquê de tudo. Aqui, uma das grandes bases que a gente tem aqui dentro do Seja Dev é justamente essa ideia de mostrar para vocês os porquês de tudo. E na programação é assim, é isso que você precisa saber, sabe? Assim, o que muita gente faz na programação é tentar aprender ele bem rápido, tentar pegar um atalho e tal, mas assim, no geral, programação envolve você saber os porquês. Programador não é a pessoa que desenvolve código rápido, sim quem consegue pensar. Então é importante você saber os porquês das coisas para você conseguir aprender a pensar melhor e, consequentemente, se tornar um programador ou uma programadora que seja valioso ou valiosa para o mercado de trabalho. Então vamos lá para a tela do meu computador para a gente começar a descobrir aqui como que usa essas funções para você aprender mais sobre as funções e também sobre o JavaScript, porque afinal de contas isso aqui é um mão na massa, né? Então vamos lá para a tela do computador, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou aproveitar e tomar uma água aqui. Inclusive, lembre-se de beber água, viu? A água é sempre muito importante, né? É um bem mais importante da nossa vida. A gente não pode deixar de beber água. Então, ó, tá acabando minha água aqui no meu copo, inclusive. Vou ter que pedir a produção aqui pra trazer mais água, hein? Vamos lá, beber uma aguinha. Show de bola. E agora, vamos lá começar isso aqui, né? Começar essa manipulação de dados. Assim, no dia de hoje, pessoal, nesse vídeo de hoje, eu vou utilizar esse site aqui, que é um site super interessante para vocês conseguirem aí trabalhar com programação. Vou até subir um pouquinho a tela dele aqui para ficar melhor de vocês enxergarem, que é o JS Fiddle, tá? Vou deixar aqui na descrição o link, é jsfiddle.net. Vou escrever aqui para vocês também, ó, jsfiddle.net. É isso aqui, ó. Opa, só com N, jsfiddle.net. Deixa eu aumentar a letra também, para ficar melhor de vocês enxergarem. Agora a letra já está relativamente grande. Não sei se eu consigo aumentar mais ainda, acho que não. Deixar assim, ó, 125 aqui na tela. A letra agora tá grande. Esse aqui é o site, jsfiddle, com 2ds.net. Esse site aqui vai abrir uma interface muito parecida com essa minha. E aqui a gente tem 3 lugares diferentes, ó. Aqui embaixo tem o CSS, aqui em cima tem o HTML e aqui no meio tem o JavaScript. Isso significa que com esse site você consegue construir outros sites. Então isso é como se fosse um site preparado para você construir outros sites, sabe? E a ideia de eu usar esse site aqui ao invés de usar no nosso computador diretamente é porque nesse site você não precisa instalar nada. Então você pode simplesmente entrar nesse site aí, abrindo seu computador e reproduzir o que eu estiver fazendo aqui da mesma forma que o meu, sem você, até se você estiver em outro lugar, em outro computador que não é seu, sei lá, em alguma coisa online, em algum... Não sei se existe lan house hoje em dia, né? Mas enfim, se você estiver utilizando aí, viajando, sei lá, utilizando outro computador que você não consegue instalar alguma coisa, computador mais simples, você consegue também seguir aqui nesse tutorial usando esse site, porque você não precisa instalar nada. É só entrar, só precisa só do navegador, né? O navegador todo mundo tem. Você entra no navegador, digita aí o site e você vai conseguir começar a trabalhar e a reproduzir o que eu estou fazendo aqui, beleza? Bom, primeiramente, o que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou te explicar sobre as 4 funções, tá? Que é a função, deixa eu escrever aqui elas, que é a função map, não necessariamente nessa ordem, tá? Map, filter, find e reduce. Cada uma dessas funções, ela tem um uso prático específico, a gente vai entender mais sobre isso aqui ao longo desse vídeo. Eu vou utilizar um site aqui, que é esse site aqui, ó, randomuser.me/api, não precisa dessa barra, né? E interrogação, results igual a 10. O que esse site aqui faz? Deixa eu colar aqui para vocês verem. Esse site, ele gera pra gente... Esse aqui eu não coloquei 10 porque são 10 resultados. Eu posso colocar o número que eu quiser aqui. Vou deixar 10 para ficar mais fácil, depois a gente pode mudar isso aqui. Esse site, basicamente, ele vai trazer pra gente uma lista de usuários aleatória. Por que eu fiz isso? Porque eu não quero ficar criando uma lista aqui e tal, mostrando para vocês. Então a ideia disso aqui é justamente que a gente tenha como se fosse perfis de pessoas aqui, como se fosse um site, né? Um site normal aí que estivesse construindo, a gente teria ali talvez uma lista de usuários. E eu quero simular com vocês um estilo aqui, simular com vocês um problema, né? Pra gente conseguir resolver esse problema. E o problema que a gente vai ter aqui nesse dia de hoje é justamente uma lista de usuários. E a gente quer transformar essa lista de usuários em alguma outra coisa. Por exemplo, a gente quer filtrar apenas usuários, sei lá, femininos, filtrar um usuário ou pegar um usuário específico de uma nacionalidade específica. Eu quero pegar só brasileiros, quero filtrar brasileiros, eu quero encontrar o primeiro brasileiro, encontrar um e-mail específico, um nome específico, enfim. É isso tudo que eu vou mostrar aqui para vocês ao longo desse vídeo aqui, beleza?
Primeira coisa, então, eu vou te mostrar como que você faz para buscar esse dado aqui dentro, né? Dentro do JavaScript. Por quê? Porque a gente tem um dado aqui nesse site, randomuser.me/API, interrogação results igual a 10. Se a gente quer esse dado dentro do nosso código, como que a gente faz? Isso aqui é um problema que é muito comum. Eu, inclusive, já falei mais para vocês sobre isso, utilizando o vídeo de Async Await, um dos vídeos mais famosos que eu tenho aqui no canal, e eu falo especificamente sobre Async Await, que são coisas assíncronas. Não vou falar tão em detalhes aqui nesse momento, mas eu vou te mostrar o básico para você entender aqui o que a gente tem que passar aqui para frente, tá bom? Então, vou criar uma função aqui, por exemplo, um function busca dados. Só para a gente ir uma função qualquer aqui. Aqui embaixo eu vou chamar essa função, senão não vai funcionar, né? Busca dados, chamando a função. Função é como se fosse um pequeno pedaço de código para você que não sabe, tá? Mas enfim, eu não vou entrar em tanto detalhes sobre funções também. Também tem conteúdo aqui no canal falando sobre funções, tá? Assim, criei uma função aqui que vai rodar, vai executar um código dentro dele e eu estou chamando essa função aqui embaixo. Se eu rodar aqui, nada vai acontecer porque não tem nada escrito aqui, né? Se eu vier aqui e colocar um console.log, entrou aqui e eu der play, ele vai entrar lá, mostrar que eu entrou aqui e show de bola, tá tudo certo. Beleza, eu tenho aqui esse site, eu quero, nesse momento, o primeiro passo aqui para a gente começar a usar as funções, eu quero entrar nesse site e buscar esses dados. Lembrando que os dados mudam, tá? Toda vez que a gente entra no site, ó, ele muda aqui a pessoa, ó. Ele vai sempre mudando, são dados aleatórios. Então, isso significa que você não vai conseguir pegar esse dado e utilizar exatamente aqui com o mesmo e-mail e tal, porque as coisas vão... É tudo randômico, né? Então vai sempre atualizando. Então isso é importante que vocês entendam, daqui a pouco eu vou mostrar o porquê. Mas assim, nesse momento o que eu quero fazer é entrar nesse site e pegar esses dados e colocar aqui dentro do JSFeeder, né? Dentro do nosso código. Existe uma funçãozinha aqui especial do JavaScript para fazer isso. É o fetch, tá? Então eu vou vir aqui, const. Eu posso colocar, por exemplo, response. Posso colocar o que eu quiser aqui, tá? Não faz tanta diferença assim. É igual. E aqui, eu vou colocar primeiro o fetch, depois eu mostro para vocês outro detalhe. Vou colocar o fetch aqui. E aqui dentro eu coloco o site. Então esse site aqui, vou copiar aqui e colar aqui dentro. Deixa eu diminuir um pouquinho essa letra aqui para não ficar, senão vai ficar muito grande. Vou colocar 100% aqui, ó. Acho que já vai dar para vocês chegarem bem a essa letra desse tamanho, né? Mas enfim, tá aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho então. Tô na dúvida aqui de qual que fica melhor. 110%. Nem eu nem vocês, nem 110% tá bom, né? Então, tá aqui o site específico que eu quero acessar. E eu preciso de pegar os dados desse site. Detalhe importante. Todo site, toda coisa que a gente coloca aqui, todo link, URL e tal, que a gente coloca dentro do código, que você fala, esse fetch vai falar para o JavaScript assim, olha, eu quero que você entre nesse site e busque esses dados. Só que sempre quando você tem um caso desses, você vai buscar um dado dentro de um site específico, esse dado não volta para a gente diretamente, rapidamente, assim. Ele precisa de um tempo, você precisa que o código espere esse dado voltar. E para isso a gente usa async await, tá? Então é async function aqui em cima, e aqui embaixo await fetch. Além disso, além do response, a gente precisa de transformar esse dado em um objeto que a gente consiga ler e trabalhar aqui dentro do nosso código. A gente faz isso usando o const JSON igual a response.json. Isso aqui também é um fetch, também é uma assíncrono, né? Então, await. E aqui nesse JSON, a gente vai usar um console.log. Vou tirar esse de baixo. Aqui a gente vai conseguir enxergar que tem coisas dentro do JSON aqui que você consegue ler. Então, você vem aqui da run. Tá aqui todos os dados. Esses dados vêm sempre dentro de um objeto chamado results, tá vendo? Então eu posso vir aqui embaixo, colocar um const, fazer um destructor, results, igual a JSON. Esse destructor aqui é a mesma coisa você fazer assim, const results igual a JSON.results, tá? Então esse aqui de cima eu tô fazendo um destructor, eu tô pegando esse nome results, colocando dentro aqui de umas chaves, e isso significa que esse results vai trazer pra gente já o dado dentro de JSON.results, tá? Falando rápido aqui, porque essa aula não é especificamente sobre Destructor. Mas também tem vídeo aqui no canal sobre Destructor. Ó. E aqui tá aqui todos os nossos resultados aqui dentro, então. A gente tem aqui vários dados de usuários. Você pode perceber que o primeiro usuário aqui, ó, é Florentin, um negócio aqui muito louco, né? Então, se eu vier aqui e der play de novo, a gente tá play clicando em run aqui em cima, ó. Se a gente subir lá pro primeiro, ó, você vai ver que mudou. Olha só, agora é Oliver Johnson. Por que muda? Porque esses dados, eles são randômicos. Então, sempre que a gente fazer uma chamada nova, serão dados novos. Por isso, se você estiver fazendo uma coisa parecida com o meu, já querendo copiar aí, fazer uma coisa parecida só para testar, né, para você aprender, fica esperto ou fica esperta, porque esses dados serão diferentes dos meus, tá? Toda vez que a gente rodar de novo, serão dados diferentes. Então, não, se der alguma coisa diferente aqui o resultado, é justamente por causa disso, porque os dados são diferentes, tá bom? Mas assim, beleza.
A gente tem os resultados aqui. Eu quero te mostrar primeiro, a primeira função que eu vou te mostrar é um find. O find, deixa eu escrever aqui embaixo o que ele faz, ó. Find é uma função muito importante. E o que ele faz basicamente é buscar dentro do array uma condição específica. Uma ou mais, tá? Isso aqui pode ser mais condições também. Você que vai definir. Você que é programador que vai definir as condições. Então vamos supor assim, que eu tenho um site aqui, que eu tenho esses dados que eu acabei de buscar, e eu quero, por algum motivo, eu quero buscar dentro desse meu conjunto de dado, uma pessoa que tem, sei lá, uma nacionalidade brasileira. Eu vou dar um run aqui só para me ver os dados, ó. Tá aqui, ó, nat. Tá DE, né? Eu quero buscar uma que seja BR. Então como é que a gente faz? A gente vem aqui, const, pega o valor do array, né? Pega a variável relacionada ao array, que é o results. Então, result, que na verdade estou criando uma constante nova. Const, pode colocar o nome que você quiser. Por exemplo, find result. Agora aí sim, você pega aqui o array, então, results, ponto. Aqui você passa a função. Como tem várias funções aqui, tem o map, find, o filter, reduce. Eu quero usar primeiro o find, results.find. Aqui você abre uma função. Ele vai chamar uma função. Agora, para você usar o find, você tem que passar uma função aqui dentro, que a gente chama de callback, inclusive, né? E então aqui dentro do find, ó, dentro desse parênteses do find, a gente passa uma error function, geralmente é uma error function. Precisa necessariamente ser uma error function? Não. Por que é uma error function? Porque ela é mais rápida de escrever. Então pode ser a função que você quiser aqui. Passei aqui a error function. Aqui como primeiro parâmetro, eu vou passar obj. O que é esse obj? O find, ele vai entrar dentro de todos os elementos do result e ele vai pegar cada um dos elementos separadamente e colocar dentro desse obj, tá? Então deixa eu dar run aqui de novo, só para pegar de novo o dado, ó. O dado que a gente quer é o nat, né? E aqui no find, eu tenho que retornar para ele uma regra para dizer para ele qual é o valor que ele vai retornar para dentro dessa função. Então, por exemplo, eu quero só pessoas que tenham, sei lá, uma idade maior de 50 anos. Deixa eu ver se tem idade aqui. Acho que tem. Ó, é aqui, dob.age. Como é que eu faria isso? Eu quero só pessoas com idade acima de 50 anos. Eu quero a primeira pessoa, né? Result, na verdade aqui é return, né? Return obj. Ponto. Qual que é o lugar que tá? Dob, é o nome do lugar que é o nome do objeto. Ponto age, que tá aqui dentro, ó. Ponto age. Maior do que 50. Então ele vai encontrar a primeira pessoa, find, para você encontrar. Eu vou colocar aqui, retorna a primeira pessoa, para ficar mais claro para vocês. Então o find, ele busca dentro do array uma condição específica e retorna a primeira pessoa. Não retorna todas, tá? Por quê? Porque tem outra função que retorna todas. O find retorna só a primeira. Geralmente o find é utilizado, por exemplo, para poder procurar e-mail, procurar uma coisa específica. Idade geralmente não é tão utilizado no find, é só um exemplo aqui. Se eu vier aqui dar um console.log no find result, vou tirar esse result aqui de cima e dar run. Olha, encontrou uma pessoa aqui que tem idade maior que 50, essa que tem 70. Se der run de novo, vai encontrar outra pessoa aqui e por aí vai, sempre uma única pessoa. Então o find, ele vai retornar para você um único objeto, uma única pessoa, tá? Isso é importante que vocês entendam. Então vamos supor que agora eu quero um obj.nat igual a br, que eu quero um brasileiro aqui dentro da lista. O primeiro brasileiro que eu encontrar. Se der run, ele deu um defined. Por quê? Porque eu não encontrou nenhum brasileiro. Eu posso ficar tentando aqui infinitas vezes, ó. Inclusive na segunda vez já apareceu aqui, ó. Aqui tá embaixo, ó, nat br, né? Então, um brasileiro conseguiu encontrar aqui dentro da nossa lista. Eu posso fazer isso múltiplas vezes, tá? A ideia aqui do find, que é importante que vocês entendam, é justamente que você vai sempre buscar pela primeira pessoa. Se tivesse 50 pessoas brasileiras aqui, não importa, ele vai retornar a primeira que ele encontrar e vai parar de procurar. Então o find, ele sempre retorna a primeira pessoa ou qualquer outra coisa que seja, né? No caso desse aqui, como os resultados são pessoas, serão pessoas que vai ser retornado. Se for uma outra lista, vamos supor que você está trabalhando no YouTube e você quer encontrar o primeiro vídeo que tenha mais de 1 milhão de visualização, por exemplo. Você faz lá o find, e assim você coloca aqui na regra o tamanho de visualização maior que 1 milhão, por exemplo, e o primeiro vídeo que ele encontrar que tiver mais que 1 milhão de visualização, ele vai te mostrar. Então não é todos os vídeos com aquela regra específica. Aqui o find é sempre o primeiro. E aqui, como a gente está retornando uma coisa muito simples, ó, para poder tentar aumentar o nível do seu JavaScript, eu vou mostrar para vocês outra forma de fazer. Quando você tem um retorno simples assim, você pode apagar as chaves e o return. E deixar diretamente assim, ó. Então fica mais sutil, né? Então, find result igual results.find, aqui dentro é um parêntese, e dentro do parêntese é uma error function, que está simplesmente retornando diretamente na primeira linha um retorno implícito, né? Que a gente chama. Que é por quê? Porque você não escreve return. Você coloca a condição aqui sem as chaves. Pode ser assim também, ó, com parêntese, tá?
e ele vai retornar pra gente já a condição. No caso aqui, tem que ir dando play até achar o primeiro brasileiro. Achou aqui um brasileiro, ó. E é isso então. É assim que a gente usa o find, tá? Agora vamos para a próxima. A próxima que eu vou mostrar para vocês é uma que meio que é parecida com a find, que é o filter, tá? Então, ó, filter. Se no find ele busca dentro do array uma condição específica e retorna a primeira pessoa, eu vou copiar isso aqui para o filter, que é parecido. A diferença é que vai retornar, em vez de primeira, vai retornar todas. Todas as pessoas. Então, o find ele é utilizado para você buscar uma única pessoa ou uma única condição lá dentro do seu array. Já o filter é para você filtrar literalmente para dentro das suas condições. Dentro dos seus resultados, eu quero todas as pessoas que possuem aquela condição específica. Pessoas ou o que é que seja que você esteja trabalhando, né? O que é que seja o dado que você esteja trabalhando. Então, como que você usa o filter? Muito parecido com o find, tá? Igualzinho, eu diria, né? Então, const, por exemplo, filter result. Vai ser igual, deixa eu tirar o console log daqui, desse find, vou deixar comentado. Vai ser igual a results.filter, em vez de ser find, é filter. Aqui, abre e fecha parêntese, abre e fecha a arrow function, igualzinho o outro. Vou passar diretamente o explícito do return, pra gente não ficar escrevendo muito, mas podia colocar o return aqui da mesma forma, colocando as chaves aqui, tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu tenho um objeto qualquer, esse aqui pode ser outro nome também, tá? Eu quero chamar de ABC, chama de ABC. Quero chamar de pessoa, chama de pessoa. Para aí que eu apertei errado aqui o insert. Então, chama com o nome que você quiser, tá? Pode ser o nome que você quiser. Pode ser com parênteses, pode ser sem parêntese, o nome que você quiser, tá? Então, por exemplo, pessoa. E aqui eu quero pessoa. Ponto, deixa eu ver qual que é o nome do... Acho que é age, né? Ponto age maior que 50, maior que 40. Eu acho que não vai ser, não é age não, deixa eu ver aqui. É o pessoa.dob.age, ó. Pessoa.dob.age. Que provavelmente é o nome é a idade da pessoa, que era maior que 60, que era só os idosos, por exemplo. Você pode vir aqui, deixa eu tirar o console aqui de cima, e colocar aqui o console.log no filter, result, que é a variável que a gente está salvando aqui o retorno do nosso filter. Então, se der run aqui, olha, trouxe todas as pessoas que têm idade maior que 60. Então, tem duas pessoas que têm idade maior que 60, ó. Ou pode ser menor também, menor do que 10, por exemplo. Não sei se vai ter alguma. Não teve nenhuma. Inclusive, é importante mostrar para vocês, ó. No find, quando você não encontra nada, ele retorna pra gente indefinido. E quando ele encontra alguém, ele retorna pra gente objeto. Já no filter, quando ele não encontra nada, ele retorna pra gente um array, ou seja, um conjunto de objetos vazio, com campo vazio, né? É importante que vocês percebam essas diferenças que faz toda a diferença aqui na hora do código, né? Posso rodar algumas vezes aqui, eu acho que vai ser difícil de encontrar menor que 10, ó. Beleza. Agora eu quero maior, eu quero pessoa, por exemplo, pode ser outra coisa. Pessoa, eu quero só as mulheres, por exemplo. Pode ter site que tem coisas específicas para mulheres, né? Então, vamos ver o que tá o mulher aqui, ó. Tá dentro de gender, né? Então, pessoa.gender. Eu quero só pessoa.gender igual family. Apenas mulheres. Então agora, ó, se der one, ele trouxe aqui todas as pessoas cujo sexo é family, que o gender é family, ou seja, todas as mulheres. Então, é dessa forma que a gente vai manipulando os dados que a gente quer. Inclusive, eu vou mostrar para vocês outras coisas sobre isso daqui a pouco, tá? Deixa eu ver se deu certo aqui, eu não conferi 100%. Acho que sim, né? Todo mundo family aqui, ó. Family, tudo family. Então, beleza, é assim que a gente faz para filtrar todas as pessoas. Então agora você já sabe duas funções. A função que busca uma única pessoa dentro das condições específicas e a função que busca todas as pessoas ou todas as condições específicas dentro de um conjunto de objetos, um conjunto de valores ali. Beleza? Agora, então, a gente já sabe duas funções e você pode perceber que é sempre o mesmo padrão, ó. É sempre o nome aqui de onde estão os seus dados, ponto, o nome da função e uma arrow function. É sempre assim, tá? Outra função que eu vou mostrar para vocês agora, que é super importante, é o map. O map, deixa eu escrever aqui também. Opa! O map, deixa eu escrever o que é. Map. Ele vai transformar o seu código, o seu objeto, na verdade. Seu array. Transformar o seu array. Um map, ele não serve para filtrar nada, ele não serve para buscar nada, ele serve simplesmente para você transformar o objeto que você tem dentro em outro objeto diferente. Para que você vai usar o map, então? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui a gente tem um objeto grandão, né? Cada pessoa aqui dentro que está voltando do site, ó,
é grandão. Tem o cell, tem esse dob, tem e-mail, gender, ID, location, login, name. Imagina que a gente não quer isso tudo. A gente quer simplesmente pegar o nome completo da pessoa e o e-mail. Só isso, a gente não quer mais nada disso, não quer tanto de coisa não. Então, para ficar até mais fácil de enxergar, talvez, né? Ou porque você quer transformar isso em uma tela, não sei. Então você quer pegar uma quantidade, um pedaço específico aqui do cadastro da pessoa. Você não quer pegar todo mundo. Isso acontece com muita frequência. O map é uma das funções mais utilizadas aqui, tá? Pelo front-end. Como que a gente faz? A gente vem const map result, vai ser igual a results, mesma coisa do outro, ponto map. Aqui a gente vai abrir o arrow function, mesma coisa do outro. A gente pode retornar aqui diretamente na chave, pode ser o return, do jeito que a gente quiser. Pessoa, por exemplo, e aqui dentro eu vou abrir um objeto. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou abrindo um parêntese e um objeto. Por quê? Porque eu quero retornar esse objeto aqui, eu quero retornar esse objeto dentro do parêntese. É a mesma coisa que você vê isso aqui, ó. Eu abri aqui a chave, aqui dentro vou colocar um return e abrir outra chave. É a mesma coisa. A diferença é que eu quero deixar implícito esse return. Como que eu faço então? Eu tiro isso daqui tudo, eu deixo só isso aqui, eu abro mais um parêntese e eu abro um objeto aqui dentro. Então ele já vai automaticamente retornar aqui para mim um objeto de acordo com o que eu escrevi aqui. Se eu deixar assim, um objeto em branco, vai retornar um objeto em branco. Então se eu vier aqui, console.log, map, result, e the run, olha só, ele trouxe para mim aqui um objeto em branco, não tem nada no objeto. Então eu posso vir aqui e começar a colocar o que eu quiser. Por exemplo, eu quero colocar o full name, que vai ser igual ao pessoa ponto name ponto push mais um espaço mais pessoa ponto name ponto cadê last. Eu posso colocar uma vírgula e passar também um e-mail, por exemplo. O e-mail vai ser pessoa.email, se eu não me engano, né? Deixa eu procurar aqui. Pessoa.email, beleza. Então agora eu vou tirar esse console log daqui. Se eu der um run, olha só, ele traz para mim o e-mail da pessoa e o nome da pessoa inteiro aqui, ó. Ou seja, a gente modificou o objeto, que a gente tinha, que é aquele objeto grandão, cheio de informação, para colocar um objeto pequenininho e com a quantidade de informações suficiente para a gente utilizar num site, utilizar onde a gente quiser. Então o map, ele serve para transformar o seu array em outro array do jeito que você quiser, do jeito que o programador decidir que é melhor aqui para a situação específica que você estiver trabalhando, né? Então o map ele é muito utilizado para a gente transformar um objeto, por exemplo, um JavaScript, em um HTML. Ele é muito utilizado para isso, tá? Beleza. Agora a última função, que é inclusive a mais chatinha de entender, que é o reduce. O reduce, ele vai transformar o seu array em algo específico e junto. Não deu para entender direito, né? Mas basicamente é o seguinte, o reduce é para você passar por dentro do seu resultado e realizar uma ação específica. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui os conjuntos de usuários, né? Todos eles possuem a idade, né? Que é o dob.age que a gente estava usando. Imagina que eu quero agora pegar a média de idade de todo mundo. Eu quero pegar a média de idade de todo mundo aqui da minha lista. O que eu faço? Posso vir aqui, const, reduce, result, por exemplo. Vai ser igual a results.reduce. O reduce aqui é a função que a gente está chamando. Mesma coisa que a gente chama o map, o filter, o find. Aqui vai ser uma arrow function da mesma forma. A diferença é que aqui no arrow tem duas diferenças. A primeira, no arrow function aqui do reduce, ele traz pra gente dois parâmetros ao invés de um. Então, ao invés de ser só pessoa, a gente passa primeiro o parâmetro acumulado, que a gente chama de ACC ou outra coisa, vírgula. E o segundo parâmetro é justamente esse parâmetro aqui de cima. Pode ser objeto, pode ser pessoa, pode ser o que quiser. Chamar de pessoa, por exemplo. Aqui, a gente pode retornar diretamente. Então, vou colocar aqui, por exemplo, esse parêntese. Vou colocar uma vírgula aqui, porque aqui na frente vai ter outra coisa. Então, o primeiro parâmetro aqui do reduce, igual aqui a gente tem o arrow function, né? A gente tem também uma arrow function, a diferença é que ele tem dois parâmetros ao invés de um. Aqui dentro, a gente vai retornar para ele o que a gente vai fazer em cada uma das etapas dos objetos. Por exemplo, em cada etapa, eu quero pegar o acumulado, que é a soma, e eu vou somar com pessoa, ponto, que é um ACC aqui em parênteses, não precisa disso, né? ACC mais pessoa, ponto, dob.age. Deixa eu quebrar a linha aqui para ficar mais fácil vocês enxergarem. Então, peraí, deixa eu quebrar aqui em cima, trazendo toda a função aqui, ó. Então, ó, a função a gente tem um acumulado e o objeto, no caso aqui é uma pessoa, por isso que colocamos de pessoa, pode ser o nome que você quiser. E a gente retorna aqui o acumulado,
que vai começar num valor que a gente vai definir e vai passar aqui qualquer regra. Então ele está retornando o acumulado somando com pessoa, ponto, a idade da pessoa, né? Que é pessoa.dob.age. Aqui eu coloco uma vírgula e na frente da vírgula eu passo o valor inicial, por exemplo, 0. Se eu quero somar a idade de todo mundo, eu vou colocar 0 no início, né? Deixa eu quebrar esse link e deixar tudo alinhado, certinho, ó. Beleza? Aqui embaixo, se eu ver aqui console.log no reduce result, a gente vai ter aqui 498, que é a soma da idade de todo mundo. Se eu ver aqui e colocar, por exemplo, um console.log reduce result dividido por results.length, que é o tamanho total aqui da quantidade de pessoas, que a gente sabe que é 10, opa, ele vai trazer pra gente aqui então a média de idade. Então é assim que a gente usa o reduce, ó. A média de idade aqui desse público foi 63. Toda vez que rodar de novo vai ser diferente, ó. Agora foi 49.4 e ele faz aqui então a média de idades e mostra aqui pra gente. No Reduce, ele somou a idade de todo mundo. Embaixo aqui eu tô fazendo simplesmente a conta da média, né? Então, isso aqui, o Reduce, ele serve justamente para transformar o seu array em alguma coisa específica. Pode ser um valor de número, por exemplo, como a gente fez aqui. Pode ser um outro objeto único. Pode ser o que você achar melhor. Por exemplo, o valor de objeto único poderia ser um objeto com todas as pessoas lá. Em vez de ser um array, é um objeto, enfim. Então aí, você que vai definir, você que vai decidir aqui. O Reduce serve justamente para isso, para você somar tudo, para você fazer alguma coisa diferente ali com o array. Transformar o array em alguma coisa que não vai ser mais um array. Então, ponto importante. No filter, no map, no filter e no map, que são esses dois aqui, ó, ele vai sempre retornar pra gente um outro array diferente. No filter ele vai filtrar as pessoas e no map ele vai trocar os dados ali das pessoas. Agora, no reduce e no find, ele não vai trazer um array, ele vai trazer pra gente um objeto. Então, aqui no reduce, nesse caso específico, ele trouxe pra gente um objeto número, e aqui no find ele sempre vai trazer um objeto mesmo, né? Aqui não vai, aqui é só ele trouxe um número, não trouxe um objeto, mas o de cima, ele no find, ele sempre vai retornar para você ou um objeto dentro do seu array ou um defined, né, que é um indefinido. Beleza? Outro ponto importante também, estava terminando aqui, mas esqueci de falar. Você pode misturar as suas funções também, tá? Então, por exemplo, imagina que agora eu quero pegar a média de idade só das mulheres. Eu quero ignorar os homens e pegar a média de idade só das mulheres. Se você pensar em fazer isso só com Reduce, você não vai conseguir, porque o Reduce ele vai somar de todo mundo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa filtrar primeiro aqui as pessoas apenas para mulheres e depois fazer o Reduce com esse array já filtrado. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer isso. Então, eu vou colocar aqui embaixo ó, um console.log, que vai ser idade geral, que vai ser o reduce result, média, né? Média, idade geral. Reduce result dividido por results.length. Deixa eu quebrar a linha aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. E aqui eu posso passar, por exemplo, média, idade, mulheres. Como que vai fazer isso? Eu vou pegar primeiro vou pegar o filtrar aqui para mulheres, já tenho aqui em cima, só copiar e colar. Então, mulheres é basicamente results.filter, pessoa, eu quero pessoa.gender igual a family, apenas. E agora eu quero somar isso. Então, const soma idade mulheres. Seria o mulheres, né? Ponto. Reduce. Por que aqui é mulheres e não o results? Porque aqui já é o nosso vetor, já é o nosso array, filtrado por mulheres apenas, tá? Que eu estou fazendo aqui nessa linha aqui. Então, mulheres.reduce, aqui é o maior function, vai retornar alguma coisa. Nessa maior function a gente passa dois parâmetros. O primeiro é o acumulado, o segundo é a pessoa. Aqui, vou quebrar a linha para ficar melhor de enxergar. Eu vou retornar o ACC mais o pessoa.dob.age. Aqui uma vírgula, 0 para começar em 0. Mesma coisa do de cima. Então aqui, média de idade de mulheres vai ser a soma da idade de mulheres dividido por mulheres.length. Se eu der run aqui, agora a gente tem a média de idade geral e a média de idade de mulheres, que é um pouquinho maior aqui nesse caso específico. Se eu vier aqui tirar esse console log results e deixar só o de baixo, para a gente ver, a gente pode rodar várias vezes. Ó. Média geral foi de 49 anos e de mulheres 48,85. Então, ó, assim, a gente vai sempre conseguindo pegar a média geral e a média das mulheres, tá?
E é assim que a gente vai também conseguindo juntar essas duas ou mais funções. Você pode juntar mais funções também. Então, assim, nesse caso, nesse cenário específico, eu filtrei o resultado e depois eu usei o reduce para pegar a soma de resultados. E, inclusive, isso que eu mostrei para vocês aqui, esse exemplo, é um exemplo muito comum que cai muito no processo seletivo. Você filtrar e depois fazer o reduce ou fazer uma outra função. Eu poderia, por exemplo, filtrar e depois mostrar dentro do vetor de mulheres só o nome e o e-mail da mulher, por exemplo. A gente faria o filter e depois o map. A gente pode misturar, então, essas funções para conseguir manipular melhor aqui os nossos dados. Bom, eu espero que nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, eu tenha conseguido te ajudar a entender um pouco mais sobre o map, filter, reduce, find, a entender um pouco mais também sobre o JavaScript. Eu espero ter conseguido te ajudar a elevar o seu nível de programador JavaScript aqui, para você conseguir de fato chegar num nível que você possa entrar no mercado de trabalho. Esse aqui foi mais um tijolinho aí nessa construção sua, né? Eu espero ter conseguido te ajudar aí com isso. Se eu te ajudei, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, de comentar dizendo que eu te ajudei. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa pendente aí também, deixa nos comentários que eu tento responder todo mundo. Aproveita também para me seguir em todas as outras redes sociais. Tô no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Aproveita para me seguir lá, porque tem conteúdo novo toda semana. E é isso, te vejo nos próximos vídeos então. Um abraço e até logo!